Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson novamente. Vamos prosseguindo agora na quinta parte do nosso ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem, da nossa disciplina de mediação e arbitragem internacional. Vamos falar aqui mais algumas técnicas usadas na mediação. Seria a primeira que a gente vai falar hoje, é a recontextualização, que tem como fundamento prioritário determinar a organização do conflito. Assim, é claro, na recontextualização, se faz o enfoque das necessidades, o enfoque prospectivo. Terceiro, baseado em uma linguagem neutra, adotar as seguintes medidas. Repetir o que a pessoa disse usando outras palavras, enfativar os pontos positivos, incluir todas as pessoas e permitir que ouçam suas histórias contadas por um terceiro neutro e imparcial. Quando se fala em linguagem neutra, não é o uso do todes, também pode ser, dependendo do contexto, tá? Mas linguagem neutra é aquela que não mostra que você está a favor de uma das partes, certo? Então, nesse sentido, por exemplo, você contar qual é a posição da parte, perguntar, olha, o que o senhor quer? Isso, isso, isso. O que aconteceu? É isso, isso, isso. Fazer isso em relação às duas partes, tá? Não pode fazer em relação a uma só. Se for usar essa técnica, tem que aplicar para os dois lados do conflito. Identificação das propostas implícitas. É uma técnica que enfoca as propostas para o melhor desfecho. A máxima é de buscar interpretar nas entrelinhas o que efetivamente o indivíduo almeja, ou seja, procurar aquilo que a gente vinha chamando em vídeos anteriores de interesses ocultos. É um papel importantíssimo na mediação. Segundo, observar a máxima atenção, porque a própria pessoa pode estar propondo soluções, embora sem consciência de que está atuando dessa maneira. Então, muitas vezes, o mediador tem que desenvolver uma certa empatia para ele conseguir perceber essa nuance do que a parte quer, além do que ela está dizendo. E, às vezes, nem ele sabe direito. A parte. Terceiro, procurar tornar explícitas essas propostas. Às vezes a parte está sugerindo, às vezes ela não sabe, então o mediador tem que ter essa empatia suficiente para passar a entender o que é que ele está querendo falando. Escutativa, pronto, é uma coisa que hoje está na moda. O que é que seria a escutativa? Escutar para ouvir e não para responder. O mediador deve estimular a escutativa, que inclusive não termine na própria escuta em si, mas também alcança aquilo que a rigor não está sendo verbalizado. Na escutativa, pessoal, você escuta o que a parte diz, deixa ela desabafar, feito diz o samba, né? Não é do tempo de vocês, desculpa. É, mas deixa a parte desabafar, e a partir do que ela desabafou, não é só você escutar sem fazer nada, por isso que é chamada escutativa, você tomar as providências. Técnicas para induzir a escutativa. Valer-se do silêncio, ou seja, o mediador tem que ficar calado, escutando a parte com atenção, viu? Mostrando empatia. Notar as emoções, ficar notando como é que a parte está se comportando, que tipo de emoção ela está transparecendo. Repetir o que as pessoas estão afirmando com as suas palavras para mostrar que entendeu. E reconhecer sentimentos, ou seja, necessidades ou interesses ocultos, que aí realmente é um lado que a pessoa tem que manifestar empatia. Na técnica da construção de possibilidades, o mediador deverá, é outra técnica, informar os envolvidos acerca da necessidade de gerar várias opções, reduzir os compromissos com alternativas que sejam isoladas, ou seja, que digam respeito a somente o interesse das partes, gerar variações, fazendo a utilização da negociação com base nos interesses dos litigantes, mostrando que existem várias possibilidades de você tentar resolver aquele problema, de resolver aquele problema. Na técnica do acondicionamento das questões de interesse das partes, o mediador deverá realizar o máximo possível para que as pessoas alcancem o sucesso, sublimem os interesses divergentes, ou seja, deixa eles para lá, superar, né? Atinjam compreensão recíproca, ou seja, no qual um tenta entender o lado do outro. Outra técnica é o teste de realidade ou reflexão, no qual o mediador objetiva alcançar o melhor posicionamento dos envolvidos sobre o problema que os envolve e suas possíveis soluções, sempre por intermédio da reflexão objetiva dos mediandos em relação ao que está sendo colocado ou proposto. Então, aqui você utiliza a reflexão das próprias partes para tentar construir a melhor solução e a melhor sugestão para aquele caso concreto. Prosseguindo, vantagens e princípios da mediação. Bem, autonomia, preservação do laço entre as partes, economicidade,
confidencialidade, celeridade, oralidade, informalidade, consensualismo e a boa-fé. Seriam as vantagens e princípios que a mediação traz. O princípio da autonomia, assim como ocorre na arbitragem, na mediação existe a preservação das vontades das partes. Ou leia-se, uma liberdade contratual de procurarem na sua modelagem judicial e, além disso, a preservação de suas vontades, de modo que o mediador não poderá forçar um acordo, assim como não poderá tomar decisões pelas partes. Essa autonomia indica que as próprias partes vão escolher se elas vão aceitar o acordo sugerido na mediação. E é isso. Elas são autônomas, ou seja, elas devem manifestar a vontade se vão ou não escolher aquele acordo que está sendo proposto. Princípio da preservação dos laços entre as partes. A mediação, ela provoca um ambiente mais saudável do ponto de vista psicológico e de aproximação para as partes. Existe menos desgaste entre aqueles que já têm um conflito iniciado e é bastante comum se presenciar um querer no sentido de suavizar a disputa. Isso acaba alterando a tradicional carga beligerante que o processo judicial traz consigo, normalmente de forma inerente a ele. A preservação do laço entre as partes principalmente em torno dos aspectos psicológicos que a mediação traz. Nesse sentido, ela procura tentar aproximar novamente as partes, preservar, se for família, por exemplo, né, de tentar resolver aquilo da melhor forma possível, de tentar reaproximar as partes. Princípio da economicidade, que também é da economia, né? O procedimento de mediação pode conter quantias que, em um primeiro momento, poderiam afastar, de certa forma, o interessado. Mas a análise mais acurada claramente mostra que o processo judicial, por vezes, pode trazer valores ainda mais substanciais. O processo judicial tem como característica gastos elevados e rotineiros com taxas e custas. Na mediação não ocorre da mesma maneira, pois os atos são mais concentrados e dinâmicos. No princípio da economia, se você olhar em relação às custas iniciais do processo, parece que um processo de mediação e arbitragem vai ser mais caro. Porém, se o processo judicial se arrastar mais, você vai ter que pagar mais custas, além daquelas que iniciaram o processo, se ele precisar ter recurso, etc. Enquanto que na mediação e arbitragem, você já vê que o gasto vai ser aquele ali que foi definido e o problema vai ser resolvido, tá? Então, e além da questão do tempo, porque tempo também é dinheiro. Então, com certeza, os gastos de mediação e arbitragem, eles são muito menores em relação aos gastos do Poder Judiciário. Bem, pessoal, aqui terminamos a quinta parte do nosso ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Fico à disposição de vocês através dos canais competentes. Tchau, tchau e até a próxima. Um grande abraço para vocês.